dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos encontramos aqui na Web Rádio Meimei aos domingos às 11 horas da manhã para conversarmos sobre temas relacionados à nossa saúde diante de uma ótica espírita, tentando compreender um pouco além daquilo que a ciência terrena nos traz, para que a gente possa construir em nós mesmos uma saúde integral, uma saúde verdadeira. Atualmente nós estamos abordando de uma maneira sequencial as leis divinas, as leis naturais que são descritas no Livro dos Espíritos, está na terceira parte do Livro dos Espíritos, também denominada de leis morais, que são leis que se relacionam muito aos aspectos da nossa saúde, pelo fato de serem leis que regem a vida, que regem não só a vida como encarnados, mas também a nossa vida espiritual. Então isso é muito importante e que a gente compreenda a forma como nós devemos nos comportar diante disso. Lembrando um ponto essencial de que a doutrina espírita ela é uma doutrina que não nos obriga a absolutamente nada. Ela é uma doutrina que busca dar a nós a consciência das nossas atitudes. E cabe a cada um de nós a decisão de como agir. É uma doutrina que preza pela liberdade, pelo livre-arbítrio, pela liberdade de pensar e de agir. E cada um de nós, mediante esse conhecimento, mediante essas informações que a doutrina nos oferece, deve construir o seu próprio caminho, suas próprias ações. Hoje nós conversaremos um pouco sobre a questão da contracepção. Esse é um ponto que é discutido dentro do meio religioso e há diversas religiões que se posicionam contrárias, às vezes não só uma religião, mas um segmento religioso que se coloca contrário à utilização de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos eles já são utilizados há décadas pela ciência, desenvolvidos para esse fim, com o objetivo de evitar a reprodução, de evitar a gestação. E nós estamos aqui falando sobre lei da reprodução, que é o quarto capítulo lá das leis divinas, das leis morais que Kardec nos apresenta. Então, é necessário a gente evitar a reprodução ou a gente deveria, sempre que tem relação sexual, permitir então que haja uma gestação e que haja uma reencarnação. É muito importante que a gente reflita sobre esse ponto. E um ponto que é muito importante, o primeiro ponto que a gente sempre deve considerar é que esse conhecimento que a ciência nos traz, o conhecimento, o desenvolvimento científico, ele nunca vem por um acaso, e ele não vem também sem com que a própria espiritualidade maior permita com que isso chegue ao mundo como uma ferramenta de progresso. Então, o método contraceptivo, ele é uma ferramenta de progresso, ele é uma ferramenta importante para nós. É importante que nós tenhamos um controle de natalidade. A gente deve controlar a natalidade, porque a gente precisa controlar a população no mundo, senão, lembrando que os seres humanos, nós não temos predadores naturais, diferente dos outros animais, dos outros seres que vivem na natureza, que o próprio ecossistema permite com que aquilo se faça um controle. Então os animais eles se controlam na natureza. Então tem os seus predadores, tal, de maneira que a reprodução sem a intervenção humana ela vai acontecendo e uma espécie vai sendo predador da outra e garantindo com que haja um controle de natalidade dentro daquele meio. Para nós, seres humanos, esse controle ele acaba sendo feito por nós mesmos. Somos dotados da inteligência, de livre-arbítrio, de senso moral. Então, nós temos que fazer esse controle. E outro ponto importante, então, além da gente controlar a população, porque a gente precisa garantir que todo mundo nesse planeta tenha
condições para viver aqui de uma maneira adequada. E isso passa, né, pela necessidade da gente ter um controle de natalidade. Né? Uma população muito grande, você corre risco de ter pessoas passando fome, pessoas, né, desassistidas, porque você não consegue atender a todo mundo, você não consegue produzir para todo mundo. Então, a humanidade tem que entender que a gente tem um limite. O outro ponto que é muito importante, que é muito relevante nos dias de hoje, é que é o próprio conceito de educação. Né? O conceito de educação no sentido de que o indivíduo tem a vontade de ter filhos, né? A pessoa quer ser pai, quer ser mãe, mas ter filhos não é só se reproduzir, né? Gerar uma criança, dá uma casa para ela morar ali, a comida, a roupa, né? Manda para a escola e esse é o, né, tá resolvido. O filho tá resolvido. Não é tão simples assim. No passado se tinha muito essa ideia, né? Se tinha muito esse pensamento de que era dessa forma que a gente criava um filho. Mas hoje em dia, com o próprio conhecimento da educação e com aquilo que a própria doutrina espírita nos traz como missão dos pais para com os filhos, a gente tem um papel muito importante no processo educativo, né, dos espíritos que reencarnam, no sentido de convivência com eles, no sentido de oferecer a eles exemplos das nossas próprias ações. Então a gente precisa conviver, a gente precisa conversar, a gente precisa ter uma interação, a gente precisa participar emocionalmente da vida dos filhos, para que a gente consiga acessá-los e promover a eles a possibilidade de um processo educativo. É função, é missão dos pais. A doutrina espírita deixa muito claro isso para nós. Né? E os pedagogos, né, quem trabalha na educação hoje, compreende muito claramente esse aspecto de que a gente tem esse papel importante. Então, não é só colocar o filho no mundo, mas é oferecer essas condições para que a gente possa dar uma educação, permitir que aquele indivíduo, né, consiga se construir como um ser que possa viver nesse mundo, né, de uma maneira melhor. Então, isso é muito importante. E aí, nesse sentido, a gente também precisa controlar a nossa natalidade. Não dá para a gente ter uma quantidade imensa de filhos, porque a gente não teria a possibilidade de oferecer a todos essa atenção, esse cuidado, porque a gente precisa trabalhar, porque a gente tem que garantir um sustento na família. Então, como é que a gente vai fazer, né, ter atenção a tantos filhos? Então, a gente precisa ter um controle. Por isso que o controle é importante. Por outro lado, a gente também precisa considerar um outro fato importante, que nós, na condição evolutiva que nós seres humanos nos encontramos, nós ainda temos muita necessidade de vivenciar a sexualidade, de vivenciar as relações sexuais. Isso é parte ainda, isso ainda está intrínseco em nós. Né? Tanto fisiologicamente a gente tem essas necessidades, né? Então a própria questão, né, do funcionamento do nosso corpo, da produção dos hormônios, tudo eles nos conduzem a isso. E espiritualmente, mentalmente, a gente ainda está ligado a isso. Né? Então, achar que a gente não precisa da vivência sexual pode ser um pensamento talvez um pouco ingênuo, né? Considerando a condição que nós nos encontramos. A gente precisa vivenciar isso. E nesse aspecto, né, não dá para a gente vivenciar a experiência sexual e sem nenhum controle de natalidade, ou seja, sem nenhum método contraceptivo, porque nós vamos sair tendo, né, inúmeros filhos. Se a gente, né, mesmo que a gente vá ter uma relação com uma única pessoa, né, tipo uma relação, num casamento, por exemplo, vai ter um monte de filho. Né? E hoje em dia a gente tem que ponderar bem que essa não é o melhor caminho a se seguir. Então a gente tem que entender, e a doutrina espírita ela nos deixa de uma maneira muito livre, né, a compreender essa questão, traz para nós essas argumentações de uma maneira clara, para que a gente possa entender que é importante que a gente, né, adote esses métodos contraceptivos. Isso ainda é necessário para nós.
Talvez um dia, né, quando nós atingirmos um estado evolutivo diferenciado, a gente não tenha mais essa necessidade da relação sexual, por exemplo, que a gente não demande mais isso. E aí talvez o método contraceptivo não tenha mais essa necessidade nesse aspecto. Mas nesse momento, isso ainda é importante. O grande problema que surge diante disso é que nós ainda estamos numa fase em que nós estamos num estado ainda de aprendizado, aprendizado em como lidar com os nossos impulsos sexuais. Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema em programas passados, mas eu reforço e volto a essa questão aqui porque ela é muito importante para nós. Muitas vezes, né, as pessoas praticam o sexo e isso existe um convite, né, subliminar que tem na nossa sociedade, né, de que aquela pessoa, vamos dizer assim, de destaque, né, uma pessoa destacada na sociedade, é aquela pessoa que sai tendo relação com todo mundo, né, de uma maneira completamente descompromissada. Não é esse o comportamento que a doutrina espírita nos mostra como sendo o comportamento que nos gere felicidade futura. Esse comportamento, a doutrina nos mostra que é muito provável que ele vá nos gerar o quê? Ele vai nos gerar adoecimento, ele vai nos gerar estados de perturbação, ele vai nos gerar infelicidade, né, um vazio interior muito grande. Por quê? Porque nós somos seres afetivos, nós somos seres que fomos formados, que fomos desenvolvidos para nos relacionarmos com as pessoas afetivamente, não apenas buscando uma sensação física, mas o envolvimento afetivo, porque esse envolvimento afetivo ele nos preenche. Quando a gente se relaciona, por exemplo, numa relação conjugal, afetivamente com a pessoa, aquilo pode promover o que? Preenchimento. E isso, né, traz um outro sentido. Então, quando a relação sexual ela é vivenciada mediante, né, dirigida por um afeto, por um sentimento que une duas pessoas, isso tem um outro sentido. E isso, essa relação sexual, ela é salutar, ela é extremamente importante para aquele casal, para que aquelas pessoas possam se vincular à relação. Ela serve ali como uma ferramenta de união, uma ferramenta que propulsiona o sentimento dos dois. Então não há nada de impeditivo nessa relação. E, como eu coloquei, vai precisar utilizar um método contraceptivo, senão a gente vai ter uma quantidade de filhos enorme, o que também não é uma condição cabível no nosso mundo de hoje. Então a doutrina espírita se posiciona de uma maneira muito clara em relação a essa condição, entendendo isso. Então que o método contraceptivo vai ter esse papel. A gente precisa vivenciar essa questão sexual. É importante que a gente saiba trabalhar isso de uma maneira equilibrada, né, que a gente eduque isso dentro de nós, né, buscando essa união afetiva e não apenas a busca das sensações materiais que muitas pessoas procuram, porque isso pode levar ao adoecimento. A gente vê muitas pessoas que agem dessa forma e que acabam caindo, né, em grandes abismos interiores, né, de um vazio que se cria ali dentro. E pessoas que acabam não conseguindo, né, superar isso, às vezes, na própria existência, porque não conseguiram encontrar um outro caminho para agir. Então é muito importante que a gente pondere essas questões para agir de uma maneira adequada. Por outro lado, há uma outra questão que Kardec também aborda neste capítulo quarto da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o celibato. Ah, mas e o celibato? E aquela pessoa então que opta por não ter relação sexual? Não vou ter relação sexual com ninguém. O que pode acontecer? É a mesma coisa, ou seja, se nós estamos numa fase evolutiva em que a gente ainda tem essa necessidade de ter a vivência sexual, a gente bloquear aquilo de uma maneira abrupta também não é adequado. Também a gente não vai conseguir encontrar equilíbrio nisso.
A gente pode adoecer se nós, vamos dizer assim, obstruirmos uma condição, um impulso que ainda está presente em nós. É completamente diferente a gente educar um sentimento, educar um impulso, educar uma propensão que a gente tem, do que a gente obstruir aquilo, né? A educação, ela é uma outra ferramenta, um outro modo da gente agir. A obstrução, ela também não vai resolver a questão. E muitas pessoas também adoecem por esse motivo, né? É claro que, e no próprio Livro dos Espíritos há esse comentário, né, existem pessoas que encarnam aqui no planeta, que são pessoas que elas têm a sua vida tão devotada a grandes causas da humanidade, que elas acabam automaticamente caminhando para um celibato, ou seja, elas não se casam, elas não têm relação com as pessoas, né, não têm relações sexuais, porque elas estão tão mergulhadas, tão devotadas a uma tarefa maior, né, de uma tarefa nobre, né, um bem para a humanidade, que toda a energia, né, a energia sexual, ela está tudo canalizada para aquela atividade. Então ela não tem necessidade naquele momento, né, naquele trabalho que ela está executando, está tudo canalizado. Então ela acaba não sentindo necessidade de ter a relação sexual. A gente vê grandes espíritos, pô, o Chico Xavier era um exemplo disso, né? Inclusive, teve até uma passagem do Chico, né, que ele conversa com o Emmanuel. Puxa, Emmanuel, né? Eu vejo as pessoas namorarem, se casarem, constituírem família, terem filhos. Eu também gostaria disso. E o Emmanuel fala assim, mas Chico, você já está casado, você está casado com a humanidade, né? O seu trabalho, ele te envolve tanto que se você casar, ter filhos, você não vai conseguir cumprir com essa tarefa que você tem a cumprir. Por quê? Porque isso vai te ocupar tempo. Você tem que dar atenção à sua família, à sua esposa, aos filhos. Você tem que ter presença afetiva com eles, porque isso é muito importante na família. Né? Tem que ter uma dedicação a eles. Então, se ele fizesse isso, ele teria que desviar da sua atenção. E o trabalho dele é um trabalho grande. Então, assim, é um espírito que veio para essa função. Então, é diferente, né? Daquela pessoa que simplesmente fala, não, eu não vou me relacionar só para, né, porque eu não devo ter relação sexual. Então, é muito importante que a gente respeite essa condição orgânica e espiritual ao qual a gente se encontra, mas que a gente trabalhe isso de uma maneira equilibrada, né? Que a gente eduque esse sentimento, né? Para que a gente vá ter a relação com a pessoa ao qual a gente tem um afeto, que a gente tem amor, que a gente tem respeito, carinho. Por quê? Porque aí você tem todo um arsenal de sentimentos que vão nortear, que vão guiar aquela relação. E aí, nesse contexto, né, a contracepção é muito bem-vinda no sentido de daquele casal, né, saber evitar e saber o momento certo. Né? Olha, chegou o momento de termos filhos. E existem casais que optam por não ter filhos. Né? Isso também é uma coisa que não tem uma regra. Ah, mas um casal que não tem filhos não vai ser feliz ou não está cumprindo com a tarefa dele, eles têm que se reproduzir de todo jeito. Não é assim. Né? Dependendo da tarefa que eles têm a cumprir, do trabalho que eles têm a realizar, realmente não é para ter filho. Não é todo mundo que reencarna para ser pai e mãe. Né? Não significa que isso está no plano reencarnatório de todo mundo, porque cada um vem aqui com uma tarefa. Né? E nós não sabemos. Então, tem casais que podem não ter filhos e está tudo certo. Né? É uma decisão daquele casal, porque a atenção, o trabalho, a dedicação que eles estão tendo estão focadas em algum aspecto. E a gente tem que respeitar isso. E isso não significa que eles não serão felizes, né, que não alcançarão a sua plenitude. Até porque a gente não pode olhar a pessoa apenas numa única existência. Né? Isso é só uma existência daquele espírito, de inúmeras outras que já teve, que ainda terá, né? E cada uma delas a gente tem um papel, tem uma função, tem uma tarefa a ser cumprida. Então fica aqui para a reflexão dessa nossa semana. Convido vocês, né, no programa seguinte a estarem aqui conosco
em que nós estaremos conversando mais especificamente sobre o casamento. Tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.